nesta noite contigo eu quero estar. Amém? És o meu desejo e eu desejo estar contigo. Amém? Amados irmãos, vamos tomar os nossos lugares e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Estamos estudando a carta aos Hebreus e, crendo em Deus, no próximo dia nós partiremos para o último capítulo desta carta aos Hebreus. No último estudo bíblico nós estivemos estudando acerca de quando é tarde demais. Eu espero que para ninguém seja tarde demais. Estivemos falando acerca de Esaú, ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, vivia na dimensão do imediato, em vez de viver na dimensão da eternidade. Ele comprometeu a grande bênção da primogenitura em troco de um guisado, tratou Cristo como algo sem valor, ou tratar Cristo como algo sem valor. É algo que nós podemos fazer. E ficamos exatamente na mesma linha de Esaú. Depois estivemos vendo que Esaú desejou a bênção, chorou pelo facto de a ter perdido, mas quanto ao valor que dava às coisas divinas, ele não mudou em nada a sua posição. Vimos também que nesta sua postura, vimos que ele chorou pelo que perdera, mas ele não se arrependeu. Vimos que a prova é que tentou assassinar o seu irmão e tratou a bênção de Deus como mais uma coisa. Esaú, ele precisava de se ter arrependido. E arrependimento implica consciência do pecado. Arrependimento implica reconhecimento da prática errada ou errónea do pecado, tristeza por essa prática e o consequente abandono do pecado. Estas são as áreas que implicam arrependimento. O arrependimento não é remorsos, o arrependimento não é penitência, o arrependimento não é fazer resoluções, arrependimento é mudar a mente, mudar a forma de pensar acerca de um determinado assunto. Sem mais delongas, eu gostaria que viesseis comigo, por favor, à carta aos Hebreus, no capítulo 12, e eu gostaria de ler do verso 18 até ao verso 29. Hebreus capítulo 12, do verso 18 até ao verso 29, e nós lemos assim: Ora, não temos chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrorizado e tremo. Mas, tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontestáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. E o texto continua, e nós podemos ler no versículo 24: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recusais ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor.
porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Até aqui a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, eu hoje queria falar acerca dos benefícios da nova aliança. Quando Jesus morreu, ele veio trazer um novo concerto. Deus fez um concerto com Abraão, Deus fez um concerto com Noé, Deus já tinha feito um concerto com Eva, Deus fez um concerto com Davi, Deus fez um concerto com Moisés e com Jesus ele fez um concerto connosco. E nós hoje somos destinatários desta nova aliança que Jesus ele consumou para nós através do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Pensemos um bocadinho nesta coisa de aliança. Aliança é o mesmo que pacto ou que testamento e implica sempre duas partes, pelo menos. O escritor utiliza por comparação a aliança que era familiar aos seus leitores, ou seja, a aliança que Deus fizera com Moisés. E eu irei trazer o texto imediatamente antes e o texto imediatamente depois dos 10 mandamentos para nós percebermos e podermos fazer aqui uma pequena comparação. Pequena. Será pequena. Está bem? Comparação. Utiliza a outorga da aliança mosaica no Sinai e compara com a nova aliança que é baseada no sacrifício de Cristo. Venham então comigo, por favor, ao livro de Êxodo. Eu vou projetar o texto para ser mais rápido. Diz assim, Êxodo capítulo 19, versículo 12. Este é o texto antes dos 10 mandamentos e diz assim: E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. E nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou sitiado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente, então subirá ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis a mulher. Depois o texto continua e diz assim: Aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina era crescente em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, que chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce e protesta ao povo que não trespasse o tempo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não pereçam. Este é o texto. Logo a seguir, eu não irei ler este texto, mas temos o texto dos 10 mandamentos, que os irmãos poderão, se o entenderem, ler depois nas vossas casas. E a seguir, texto a seguir aos 10 mandamentos, lá no capítulo 20, a partir do versículo 18. O texto anterior é os 10 mandamentos. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegante, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Amados irmãos, vejam como foi a entrega, o cenário da entrega dos 10 mandamentos. Eu sei que o texto é um pouco longo, mas para nós percebermos, nós precisamos de o ler e de ter isto bem firme nos nossos corações. O povo estava amedrontado, assustado, e diziam: Como é que vai ser?
O cenário era um cenário incrível. Mas ao mesmo tempo eles sentiam-se assustados e achavam que não tinham condições. E isso fez com que eles sentissem a necessidade de um mediador. Por isso pediram que Moisés falasse com Deus. E depois Moisés lhes desse um recado. Vejam o que é que nós temos aqui, porque eu queria fazer uma comparação no impacto deste cenário. Em primeiro lugar, nós temos que comparar duas coisas. A aliança mosaica, ou a aliança que Deus deu a Moisés, e a nova aliança. E estamos a falar no cenário. Veja, a necessidade de santificação. O povo tinha que se santificar para estar naquele lugar. Segunda coisa, os sons, o fumo, os terremotos. Eu não sei se vocês já alguma vez sentiram um sismo. Não é um sismozinho, não é disso que eu estou a falar, é um sismo. Um sismo. Daqueles que as coisas caem para baixo das prateleiras. Um sismo. Não é? E vejam o fumo. Não é normal nós vermos o monte não está a arder, mas o fumo está a subir. Os sons. Tudo isto fazia parte do cenário. A voz de Deus lá no cume do monte. E o povo pediu para Deus falar, mas falar por intermédio de Moisés. Mas estavam mais assustados. A nova aliança, meus amados irmãos. A necessidade de santificação dos que querem receber a nova aliança, ela continua a ser real. Sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. O nosso Deus continua a ser o mesmo. E Ele continua a querer que nós vivamos a santificação. Segunda coisa que nós encontramos é o ministério de milagres de Jesus. Eles viram os sons, o fumo, os terremotos, mas Jesus, durante todo o tempo que viveu neste mundo, ele fez coisas tremendas. Fez as pessoas abalar. A sua própria morte teve uma componente sobrenatural tremenda. A natureza manifestou-se, a terra tremeu, ficou escuro. Pessoas que suscitaram. Coisas tremendas a acontecer. Por isso, que o oficial romano disse, verdadeiramente, este é o fim. Não foi porque ninguém lhe disse, não foi pelas palavras, foi porque ele olhou e disse, isto não pode ser um qualquer, muito menos um criminoso. Este tem que ser alguém especial, que realmente ele é o Filho de Deus. Deixem-me ler convosco o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e nos versículos 19 e 20, e diz, e ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Como é que ele se refere a Jesus? Profeta poderoso em obras e em palavras. Não há escondidas. As coisas que toda a gente realmente. Amados irmãos, o ministério de Jesus foi repleto de milagres. Deus falou-nos por intermédio do seu Filho. A lei de Moisés. Deus acabou por falar por intermédio de Moisés. Mas agora, ele não arranjou um outro Moisés. Ele mandou o seu próprio. Veja, por favor, comigo Hebreus capítulo 1. E no primeiro versículo diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias. Deus falou-nos
por intermédio do seu Filho. Jesus entrou na presença de Deus como nosso mediador. E, meus amados, não havia ninguém, não há ninguém, não existe alguém que esteja tão habilitado para o fazer como Jesus. Ele entrou no lugar de onde saiu. Ninguém saiu daquele lugar, mas ele já existia antes de ter vivido neste mundo. E eu trouxe um texto muito conhecido, trouxe-o em duas versões para nós podermos ver. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas eu trouxe também na NTLH para nós vermos. Porque existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Este é o trabalho do mediador. O ser humano, Cristo Jesus. Ele é Deus, mas ele também é homem. Por isso ele pode ser nosso mediador perfeito. Aleluia. Amados, na carta aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 15, nós encontramos: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e que nós olhemos para Jesus, o nosso mediador, o nosso melhor mediador. No versículo 24, nós temos um bocadinho mais sobre Jesus Cristo como o nosso mediador. Lá é a primeira carta a Timóteo que acabei de citar. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Sabe, Moisés foi mediador, mas ele não se deu a si mesmo em preço de redenção. Jesus, ele foi o mediador e ele mesmo foi o sacrifício que tornou esta ligação entre o homem e Deus como possível. O novo mediador que toma o lugar de Moisés, mas que o seu sangue fala mais alto. O novo mediador que toma o lugar de Moisés, mas que é muito superior. Deixem-me fazer aqui um parênteses. Eu falei-vos aqui há algum tempo atrás de um livro que o pastor Luís Reis escreveu ultimamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele fala sobre esta área do ministério de Jesus de uma forma extraordinária, de uma maneira muito simples, muito fácil de entender. Na maioria dos casos que nós encontramos este tipo de literatura, ela está num vocabulário muito técnico. O pastor Luís Reis coloca num vocabulário muito acessível a toda a gente. Se você ainda não leu, aproveite para ler este livro, porque ele fala de uma forma muito esclarecida da pessoa de Jesus e de como ele é o nosso mediador e como ele continua trabalhando para nós agora. Porque, por vezes, parece que fica a ideia que Jesus morreu na cruz, fez lá um trabalho e agora está tudo feito e ele já não faz mais nada. A verdade é que em cada momento da nossa vida ele continua a trabalhar, continua a fazer alguma coisa. E sabe, em cada minuto que passa, nós continuamos a precisar do seu trabalho. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor. E ele continua a fazer esse trabalho. Voltando ao nosso estudo. O sangue que fala mais alto. Cristo como o nosso mediador e Cristo como o intercessor. Olhemos, pois, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede. Foi Cristo que morreu, mas é Cristo que continua preocupado connosco, trabalhando por nós, intercedendo por nós. Veja
que é que nós encontramos mais? É pelo trabalho do nosso mediador que nós temos acesso às bênçãos espirituais. É por causa do trabalho de Jesus Cristo que nós continuamos a ter acesso às bênçãos espirituais. Em Efésios capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais aonde? Onde Ele está. Nos lugares celestiais em Cristo. Então, é pelo trabalho do nosso mediador que nós continuamos a ter acesso às bênçãos espirituais. Amados irmãos, o novo mediador que toma o lugar de Moisés, o seu sangue que fala mais alto, substitui Moisés, porque Moisés era um mediador transitório. Jesus é o nosso mediador. Amém. Substitui o sumo sacerdote que entrava na presença de Deus uma vez ao ano, representando o povo. Mas Jesus está sempre na presença do Pai e representa-nos. Aleluia! Este é o trabalho que Ele faz por nós. Olha, quer ver mais? Torna-se definitivo e é no lugar definitivo. E ainda, em vez de chegarmos a um lugar aterrador, chegamos à presença de Deus. Porque no dia da expiação, aquele lugar era assustador. Tão assustador que o sumo sacerdote entrava amarrado, porque era muito provável que ele morresse. E se ele morresse, não podia ficar lá. Ele entrava amarrado, a sua roupa tinha uns sininhos na ponta, ia fazendo barulho para que as pessoas percebessem que o homem ainda estava vivo. E se deixassem de ouvir o barulhinho dos sininhos, ele era puxado, porque teria morrido na presença de Deus. E eu quero-vos dizer que era um cenário muito assustador. Mas sabe uma coisa? Jesus Cristo, nosso mediador, entrou na presença do Pai e o seu sacrifício foi aceito. Deixem-me concluir nesta noite. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. E é com este versículo que eu queria terminar. Mas agora alcançou um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Realmente, houve um concerto. Houve uma aliança. Não era o mais perfeito, mas Deus procurou alguma coisa perfeita. Isto mostra-nos que tudo o que o homem pode fazer, por muito bom e bonito que seja, vai ser sempre imperfeito. Mas quando Deus Ele faz bem e Ele faz perfeito. Amados irmãos, isto não nos deixa desculpa para nós fazermos as coisas de qualquer maneira ou para sermos desleixados. Mas isto mostra-nos que na nossa melhor intenção, na nossa maior capacidade, aqueles que conseguem ser os melhores em determinada área, ainda assim, não são perfeitos. Mas Deus sempre é. O Senhor possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs. Como eu disse no início, no próximo estudo bíblico, nós iremos entrar no último capítulo desta carta aos Hebreus, o capítulo 13. É um capítulo de fecho mais resumido, e depois nós iremos continuar a estudar a palavra de Deus. Certamente iremos estudar
algo diferente. Então, meu amado irmão, prezada irmã, conto convosco na próxima quarta-feira para estudarmos o capítulo 13, ou para começarmos a estudar o capítulo 13 desta carta aos Hebreus. No entanto, não vamos embora sem levantar as nossas mãos para o céu e agradecer. Porque Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E muitas vezes nós ficamos só por ele. Mas ele continua a fazer um trabalho extraordinário. Um trabalho que mais ninguém estaria a precisa. O nosso mediador. Como um intercessor incansável. Porque nós somos falhos e precisamos. Então, mantemos as nossas mãos para o céu para darmos graças a Deus por aquilo que Ele tem feito.